tarde, né? Nós vamos dar início agora ao nosso seminário, tá? Então, estamos aqui, professora Vanessa, professora Ana, né? Então, hoje nós teremos aqui o seminário com o título A Ética das Águas em Comunidades Rurais de Minas Gerais, com a professora Flávia Maria Galizona. Então, é isso, gente. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. O tema da fala, né, é a ética, da reflexão, melhor, a ética das águas em comunidades rurais de Minas Gerais. A professora Ana e Vanessa já me apresentaram, vou me apresentar de novo. Eu sou Flávia Galizoni, sou professora da UFMG, aqui do Instituto de Ciências Agrárias, sou professora do programa de pós-graduação associado ao UFMG Unimontes, né, em Sociedade, Ambiente e Território, um esforço aí das duas instituições de pesquisa para organizar, né, uma pós-graduação. E também sou pesquisadora, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar. Essas reflexões que eu vou apresentar aqui para vocês, é importante a gente ter uma coisa em vista. Eu vou apresentar, mas ela também é um esforço de um coletivo de pesquisadores, de pessoas, né, de organizações. Todas as pesquisas que a gente vai apresentar, os aprendizados e resultados, foram apoiados aí pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pela Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPEMIG, as duas organizações, né? Agradecemos aí esse apoio à pesquisa, à extensão, aos aprendizados, à ciência, né? Que eles possibilitaram. Bom, falei para vocês que eu apresento os erros são meu, mas o conjunto das pesquisas foram desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar, o Núcleo do PJ. Ele é um núcleo de pesquisa em rede. Desde 2009 ele está sediado na UFMG, aqui no Instituto de Ciências Agrárias, mas ele nasceu em Lavras, na Universidade Federal de Lavras, né, dentro de um esforço conjunto entre estudantes, pesquisadores e organizações sociais, aí, principalmente da agricultura familiar. Os objetivos desse grupo de pesquisa, principalmente, é atuar junto com agricultores familiares e movimentos sociais. Particularmente, quando ele surgiu, havia muito pouco na universidade, pesquisa e extensão, mas particularmente pesquisa centrada em populações tradicionais, em comunidades camponesas, em agricultores familiares. Então, ele nasceu com esse foco que perdura até hoje. Dentro disso, também capacitar estudantes, tem um erro lá, gente, desculpa, estudantes para ações que são multidisciplinar. Então, preparar estudantes, preparar pesquisadores também para desenvolver pesquisa e extensão vinculada com a agricultura familiar. Mas a gente também forma, capacita, abriga, insere, né, profissionais aí em organizações, dentro da universidade, sempre vinculado a promover troca de saberes entre universidade, agricultores familiares, e o método é um método de trabalhar com demandas da sociedade. Então, o núcleo ele não inventa, ele, na sinergia com as organizações, os temas são organizados, suscitados, e aí, a partir da demanda da sociedade, a gente procura reunir pesquisa e extensão e articula equipes variadas, interdisciplinares. Então, o resultado que eu vou apresentar para vocês, as reflexões, vem desse esforço do núcleo do PJ. Né? Então, um recorte que eu estou fazendo aí, né, com os créditos aos colegas. E como é que a água surgiu como um tema para o núcleo do PJ? De que forma, como que isso apareceu no final de 1999, no início dos anos 2000, são quase um quarto de século pesquisando esse tema, como é que isso surgiu? E surge para a gente como uma imposição, entre aspas, de comunidades de agricultores. No fim dos anos 90, início dos 2000, a água não era tema de pesquisa. Né? Não como ela se transformou, não com a densidade que ela foi se transformando. Mas os agricultores familiares, né, sentiam já
mudanças na dinâmica da água, nas suas nascentes, na disposição de água que eles tinham para consumo. Então, eles perceberam esses temas e, por meio de suas organizações, particularmente, a gente vai ver o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Mica, eles colocaram esse tema para o nosso mundo. Isso é importante, que às vezes a gente imagina o pesquisador tirando da cartela um tema, levando, eu e meu tema. E o tema também, ele foi uma construção social, uma construção, então, a partir de uma vivência na produção, na vida de comunidades de agricultores. Então, por que a gente foi pesquisar água? Primeiro, porque os parceiros demandaram. Coloquei alguns dos nossos parceiros, nos quais a gente, nesses 24 anos aí, temos desenvolvido, 25 anos, temos desenvolvido um conjunto de pesquisa. Então, o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Mica, um conjunto de sindicatos de trabalhadores rurais, a SUSBAC, diversas Cáritas, né, diocesanas, o Instituto de Trabalhadores e Trabalhadoras do Vale do Jequitinhonha, a Associação Mineira de Escolas Famílias, entre outros, a Inatera, a IPAMIG, um conjunto de outras universidades. Mas esse tema surgiu para a pesquisa por meio, então, dessa demanda das organizações sociais, né, dos agricultores. Mas também a gente percebeu pela necessidade de formar profissionais habilitados. Parte dos profissionais das diversas áreas formadas nas universidades tinham uma formação muito restrita a determinados segmentos, não entendia ou não captavam demandas dos agricultores, enfim. Então, era importante potencializar a formação dos profissionais, né, e da ciência. E também para a gente aprender com as populações rurais do semiárido, que há séculos, né, lidam, convivem com o tema e tinham muito também a ensinar para as instituições de pesquisa, para as universidades. A primeira organização social que trouxe esse tema da água para a gente foi, como eu disse para vocês, o Centro de Agricultura Alternativa Vicente Mica, em 1999. Os agricultores levaram para essa organização, que é uma organização animada por lavradores e lavradoras do Vale do Jequitinhonha, né, que desenvolve um conjunto de ações em conjunto com as comunidades. Então, em 99, as comunidades dos agricultores levaram essa temática, dizendo, olha, a gente quer entender o que está acontecendo com as águas. A gente quer entender por que está tendo alterações, né, nos nossos nascentes, nos nossos rios, e ninguém falava, gente, mas a água é um recurso abundante, o Brasil é rico em água, como assim? Como assim? Então, esse esforço deles, né, suscitaram que a gente tentasse entender essas informações sobre água no rural, o que estava acontecendo, mapeando essas situações. E foi a porta para a gente descobrir, né, uma espécie de cultura das águas, para a gente entender gestão local, critérios de qualidade, hierarquias de uso, conflito entre normas locais, entre costumes e a lei, porque a gente pensava, bom, água é uma coisa só. A gente abre a torneira, temos esse líquido que a gente lida na nossa dinâmica na casa, no nosso trabalho. Mas essa é uma perspectiva urbana. Agricultores familiares, eles têm, comunidades tradicionais, têm outra relação com o recurso, né? O recurso fomenta e circula toda a vida daquelas pessoas. E elas tinham também saberes, classificações, conhecimentos sobre esses mananciais. A segunda fonte de inspiração para a gente pesquisar o tema água veio da experiência da SUSBAC. A SUSBAC é a Associação dos Usuários da Subbacia do Rio dos Cochos. O Rio dos Cochos, ele fica em Januária, na margem esquerda do rio, e ele é um tributário do Rio São Francisco. E esse rio, ele tem uma história extremamente peculiar. Primeiro que ele não é um rio muito longo, mas ele percorre agroambientes, que são agroambientes muito específicos dos Gerais
mineiro, né, do Médio São Francisco, desde a área, né, dos Gerais propriamente dito, da vegetação dos Gerais, das veredas, por uma terra mista, até chegar à parte de Mata Atlântica. Mas ele tem uma história também muito impactante. O Rio dos Cochos, ele morreu numa noite, porque na cabeceira desse rio foi feito um preparo de terra, né, mais de 2.000 hectares, com plantio de eucalipto, uma terra arenosa. Veio uma chuva forte, com uma espécie de tromba d'água, que carreou essa areia. Então a comunidade acordou num dia, o rio que percorria os seus quintais, seus terrenos, no quais eles labutavam, a parcela dele, acho que quase 2/3 dele havia sido enterrado pela areia. Então ele foi uma experiência, ele é uma experiência de 6 comunidades de agricultores que tentam fazer o rio viver desde a década de 90. Experimentaram todas as técnicas que vocês pensarem para o semiárido, esse pessoal já experimentou. Inclusive, houve um estudo de uma orientada, né, do Eduardo, a Cecília, que mostrou isso. Ela levantou os vários esforços, né, e um montante de recurso que foi colocado. Então, o Rio dos Cochos ele também tinha uma peculiaridade. Ele era importante como tributário de São Francisco, mas também da diversidade. Houveram muitos programas públicos, alguns, né, deram bons resultados, outros conflituosos, combinaram muitas técnicas. Enfim, ele era um rio emblemático de experiências ocorridas aí com população rural e água, agricultores familiares e água no semiárido mineiro. Então, esses 2 parceiros, a SUSBAC e o CAF, e a base de agricultores que compõem e coordenam essas organizações, trouxeram, então, esses temas, esses dilemas para a equipe do Núcleo PPJ pesquisar em conjunto. Mas aqui é importante a gente fazer uma paradinha e pensar 2 pontos que são fundamentais quando a gente lida com água. Água é, ao mesmo tempo, fácil e difícil de pesquisar, né? As águas são fáceis e difíceis de pesquisar. São difíceis de pesquisar, não é? Porque a gente pode dizer que as abordagens atuais, mais frequentes, elas ajudam muito pouco. Porque sempre pensa água pela escassez. O rio morto, vai se preocupar com água quando há uma seca muito grande, quando os animais morreram. No caso do semiárido, então, é essa associação entre pesquisar água e a falta absoluta de água, né? E, nesse sentido, a gente vai ver que essa abordagem a gente tem que ponderar, e, nesse sentido, como a gente aborda o tema? Pelos comitês de bacia hidrográfica, quase sempre, os comitês de bacia hidrográfica são uma abordagem extremamente impositiva para as comunidades rurais, para o conjunto das populações rurais. É um sistema de gestão externo, que leva muito um pouco em conta, né, os sistemas locais, as diversidades, e do ponto de vista de correlação de força é extremamente desigual. Então, a gente viu que essa ideia de pensar bacia, ela serve para os planejadores, muito pouco para as populações locais. Elas organizam, analisam aquele espaço por formas muito, muito diferentes, né? Pensar pelo tema da conservação, da preservação, de afastar pessoas de mananciais, né? De deixar os mananciais conservados e, ao mesmo tempo, sem o uso, o trato, a gestão daquelas populações que sempre lidaram, ou pensar por meio da cultura local. Mas a cultura local, às vezes, ela é muito vinculada a um agroambiente, a uma especificidade de um grupo social. Será que levar para outros também não é fazer uma imposição, como os comitês de bacia, como pensar por bacia? A gente enfrentou esses dilemas, né, no organizar o nosso tema. Mas a água também ela tem uma facilidade para pesquisar. As pessoas, né, elas lidam com as águas, elas são quase que uma segunda natureza. Né? Algo natural naquele sentido que é quase dado. Né, para a gente ter água, lidar com água,
não é algo tão diferente, tão externo, e por isso ela é um tema muito tratado com muito gosto pelos agricultores e pelas agricultoras. É um tema que eles falam com gosto, porque isso perpassa, lida ali com a dinâmica e a vida dessas pessoas, né? A gente também, dentro do desenvolvimento da nossa pesquisa, a gente teve que entender, ou como a equipe do núcleo pensou, a gente teve que aprender com o ofício, com o serviço. O que era melhor? Traduzir a abordagem acadêmica para os agricultores ou traduzir a abordagem camponesa para a ciência? Porque a gente vai ver que são abordagens diferentes. Como é que a gente conectava? Quase sempre, do ponto de vista das pesquisas, da gestão pública, da intervenção, é pensado que é preciso traduzir a abordagem acadêmica para aquelas famílias que sabem muito pouco, ou transgridem a norma técnica, ou entendem muito pouco de gestão e de manejo. Mas os nossos estudos foram mostrando que isso não era bem assim, que haviam outros regimes de conhecimento que talvez pudessem se conectar e, enfim, potencializar também a ciência no trato das pesquisas sobre as águas, né? E aí a gente foi aprendendo também como temas. Primeiro, né, partindo da qualidade, fomos para programa público, para quantificar as ofertas, para entender como que é construída a escassez, porque a gente observou que escassez, falta, ela não é algo dado. Ela tem filtros sociais, ambientais, políticos, que são também muito importantes para entender a relação entre água, produção de alimentos, semiárido, mudanças climáticas. Vira um moto perpétuo, porque os temas vão sendo suscitados dentro dessa relação entre o núcleo de pesquisa e as diversas organizações e comunidades de agricultores que vão trazendo, renovando e surgindo novos temas aí para reflexão. Bom, se do ponto de vista da pesquisa a gente teve que pensar, né, da pesquisa e da extensão, a gente teve que pensar qual que era a abordagem, como é que a gente calibrava a abordagem, né, tanto da ciência técnica quanto a abordagem, né, da cultura local. Quando a gente olha sobre a bibliografia, né, quais são a principal literatura sobre as águas, a gente vai ver que, num certo sentido, essa literatura ela é limitada. Vocês vão dizer limitada? Sim, limitada principalmente pela perspectiva da abordagem. Muitas pessoas escreveram? Sim, muitas escreveram. Escreveram principalmente a partir da grande influência da engenharia sanitária. Então, pensar a água a partir da qualidade, de uma qualidade para o abastecimento urbano, pensar a partir de critérios, né, técnicos de qualidade, pensar a água como a gente é acostumado desde o ensino fundamental, como H2O. A engenharia sanitária, ela traduziu a água a um elemento químico. Como elemento químico, portanto, deveria ser gerido, organizado, acessado por técnicos que entendem dessa linguagem. Então, boa parte da literatura, quantitativamente, pode ter muito dessas literaturas, mas a abordagem, né, restringe a essa ideia de água H2O. Água, a quantidade, né, o abastecimento. Boa parte dos estudos, uma ênfase na lei das águas. Uma lei que também é uma construção aí, né, histórica, a gente já teve uma na década de 30, tivemos outra em 97, inspirada pela lei francesa, inspirada por princípios neoliberais na gestão da água, transformando água num produto, numa mercadoria econômica. Então, a gente tem uma ênfase nisso, e para a lei das águas, a unidade de planejamento são as bacias, né? E, às vezes, a gente vai ver que uma bacia, o que a gente define como bacia é bacana para pensar planejamento, mas, na prática, nem sempre
ela se conecta com as populações, os municípios e as regiões livres, né? Estudos sobre quantidade de água ofertada, um foco muito grande no meio urbano, né? E no rural. No rural, predominaram principalmente estudos sobre técnicas de abastecimento. Falta água, como que eu levo? Que tipo de água as pessoas recebem? Né? Muito inspirada também por essa influência da engenharia sanitária. E a questão que o grupo se colocou é, mas, afinal, por que a água deve ser tratada como um assunto sempre técnico, externo, duro, impositivo para as populações que lidam, conservam, né, se articulam com a água cotidianamente? Por que tem que ser essa abordagem? Né? A gente pode observar também outros autores, né, raros, mas que abrem uma perspectiva um pouco diferente para a gente entender águas. Não a água no singular, mas águas. Uma dessa perspectiva é pensar a água na história, na cultura e no cotidiano. Né? Quando a gente faz uma linha histórica de como as populações, os grupos, as organizações lidaram com água, geriram, brigaram, conflitaram, né, por essa água. E aí a gente tem um conjunto de autores como Mark Bloch, Sérgio Duarte, Manuel Correia de Andrade, Vandana Shiva, Donald Worcester, que pesquisaram, abordaram essa trajetória histórica da sociedade lidar com as águas. A gente tem autores também que lidam com a água a partir do conceito da economia moral, do Thompson. Né? Não é uma relação econômica estabelecida, técnica, mas ela pressupõe regimes de conhecimento, costumes, normas, leis, né, que são leis consuetudinárias para regular essa relação entre água e sociedade. E a gente tem um grupo de autores também restritos, né, que possibilitam para a gente, para os pesquisadores, né, pensar a água associada às sociedades humanas, mas numa relação dialética, vinculada com, aí, principalmente os autores da ecologia política, ao conceito de ciclos hidrossociais, onde numa reação dialética, a água transforma a sociedade e os grupos humanos. Mas os grupos humanos também transformam as águas. E aí a gente tem uma relação, né, que um transforma, alimenta, uma coprodução entre esses grupos e relações de poderes muito fortes dentro dessa coprodução. Né? Gente, desculpa, em vez de ir para frente, eu fui para trás. Por isso, olhando a literatura sobre a água, a gente tem entendido, e dentro do PJ a gente tem entendido a pensar que água nunca é apenas a cabeça. As águas devem ser entendidas no plural. Elas não são só reduzidas a um elemento químico, elas são muitas dessas águas. Né? E aí a gente tem que entender, uma água plural, ela tem essa relação entre águas e sociedades, e aí o programa público, a técnica, o arranjo local, eles são feitos, refeitos pelos grupos, eles geram atritos, conflitos, soluções, eles são dinâmicos, eles são dialéticos, não é uma relação de uma mão só, não é isso? As sociedades inventam águas do mesmo modo que inventam, delimitam e gerem os espaços. O que os agricultores muito sabiamente falam, as águas produzidas. Tem águas que são socialmente produzidas, seja por uma técnica de coleta de água de chuva, como o P1MC, né, o P1, aquele programa 1 milhão de cisternas, sejam vindo pelo poços artesianos, enfim. As sociedades, elas criam, inventam, ajustam, né, formas de acesso à água, não é isso? E, principalmente, na literatura, é importante a gente, nessa revisão de literatura, ter claro que não basta refletir sobre técnica de abastecimento. É preciso analisar costumes, técnicas, usos, mudanças, práticas costumeiras,
para que realmente as populações elas possam ter acesso à água que elas desejam. É o que a gente chama de uma soberania hídrica. Elas têm acesso a uma água na forma, composição, jeito de abastecer que seja o mais indicado para eles. Bom, a partir disso, né, se eu estiver falando muito rápido, vocês me cortam aí. Eu vou passar algumas experiências que o Núcleo PPJ teve com técnicas de pesquisa, mas para investigar esse conjunto das águas no mundo rural. E o foco aqui particularmente centrado, então, no rural. Um dos projetos, né, de pesquisa que juntou, na verdade, vários projetos, foi Água no Mundo Rural no Alto Jequitinhonha. O objetivo era analisar os usos da água. Quais foram as técnicas que a gente usou? Quais foram os métodos para tentar entender essas diversas águas? O primeiro foi, né, a gente tentar entender com as famílias, com grupos, né, focais, com especialistas, o que eles entendiam por água. Porque, gente, os primeiros levantamentos a gente levava um susto, porque as pessoas diziam, olha, a água não é tudo igual. A gente estava vindo da cidade, era tudo igual, você abria a torneira, é a mesma água. A água que chega na minha casa chega na de vocês e não tem essa diferença. Então, a água, ela é, como assim? E falavam de águas finas, de águas grossas, de águas vivas, de águas mortas. Ou seja, então a gente conseguiu entender essas classificações locais da água por meio de um conjunto de técnicas, que eu não vou detalhar aqui para vocês, mas que a gente precisou combinar para tentar entender a percepção dessas comunidades a respeito da água. Porque as águas, elas têm essa característica. A gente fala água e acha que todo mundo está entendendo a mesma coisa. Mas não. Ela tem, como elas são muitas, elas têm filtros ambientais, né, mas principalmente culturais, de classificar e conhecer, né, essas águas. Bom, dessa primeira rodada, que foi a rodada que nos inspirou e nos instruiu, a gente pode pensar, né, na abordagem sobre água, a gente tem um conjunto de textos que estão disponíveis, né? A dissertação da Adriana Freire, que foi defendida na UFLA, um artigo do Eduardo Ribeiro e outros, que está em revista, né, na Ambiente e Sociedade, um capítulo de livro da Adriana também, que trataram, então, dessas relações da água, né, com as classificações culturais, mas um regime de conhecimento cultural, local, diverso, para analisar, planejar e lidar com as águas. Um outro exercício, outra experiência, né, com técnicas de pesquisa, para tentar abordar essa temática das águas, ela foi feita, então, em Januária, no Alto Jequitinhonha, e o foco eram programas públicos. Se o primeiro exercício de pesquisa, né, experiência de pesquisa, foi tentar entender, então, como as pessoas conheciam, classificavam, ingeriam no local a água, esse segundo exercício era para tentar entender como que os programas públicos se relacionavam com esse saber local, com essas técnicas de gestão, até que ponto eles potencializavam, eles apoiavam, né, eles desenvolviam inovações. Esse também, como vocês podem ver, todos os nossos estudos com água, né, com as águas, eles envolveram um conjunto de técnicas de pesquisa. Muito difícil a gente conseguir, com uma técnica só, abordar esse elemento, né? Então, foram realizados levantamentos, entrevistando, pesquisando diversos agentes, né? Com as agências coordenadoras, com as famílias, por fim, tentando tipificar e analisar, né, quais são esses principais programas públicos para a água no rural. Nesse período, a gente também tem um conjunto, né, de produtos que estão disponíveis.
tem a dissertação da professora Vanessa, né, que pesquisou com, né, Vanessa, conjunto nesse programa, o livro do Eduardo sobre a história dos Gerais, que também aborda, outros textos aí, um artigo meu, mais atual aqui, né, no programa, o Jornal Cruz, egresso aqui do SAT, que fez um estudo muito interessante, né, sobre a água, a gestão e a produção em comunidades aí do Alto Médio São Francisco. A outra experiência, né, com técnicas de pesquisa, foi sendo conduzido para a seca e mudanças climáticas. Porque se na década de 90 a água começou a surgir como um tema de preocupação, né, os sinais já de secamento de mananciais, esse tema ele cresceu numa velocidade imensa. Hoje a água é pensada como um bem super escasso, é pensada pela falta d'água, os efeitos da mudança do clima, né, e outras mudanças aí também, né, por programas de desenvolvimento, antrópicas, sobre as fontes. E esse tema é um tema, então, se transformou em projetos cujo objetivo era analisar como as secas representam para as comunidades e para os cofres públicos. Qual é o custo de uma seca? Mas também, quando a gente fala seca, necessariamente a gente fala em falta d'água? Não necessariamente. Então, o estudo buscou entender o que são as secas, a relação entre secas e faltas d'água, e essa relação aí também com ações, né, e com os programas públicos. Também um conjunto de metodologia para identificar os municípios, as instituições, comunidades, dimensionar os programas, ver os custos públicos de abastecer com caminhão-pipa, de perfurar poços, mas os custos também para as famílias, no abastecer água, no buscar, e como isso se relaciona aí com essas alterações climáticas, com esses cenários que a gente tem visto, né, e tem enfrentado. Uma última experiência para apresentar aqui para vocês são estudos sobre gestão comunitárias da água, também desenvolvida aí pela nossa equipe do Grupo PJ, diversos pesquisadores, principalmente no período de 2017 a 2024, buscando entender a gestão comunitária das águas, como eles criam adaptações, inovações, nesse cenário aí de mudança climática, de políticas públicas, não é? E aí também um conjunto de técnicas que nós utilizamos para poder entender essa temática, combinando desde critérios para amostrar, né, selecionar as comunidades, identificar os agricultores e agricultoras especialistas locais sobre água, sobre a história da comunidade, sobre o sistema de plantio e produção. Nesses estudos, né, foram entrevistados cerca de 10% das comunidades para analisar a técnica de abastecimento e investigar o uso e gestão, né, na comunidade, no conjunto da comunidade, dessas águas. Como é que elas se estabelecem isso? Né? Como elas organizam a partilha, o acesso, e normatizam também os conflitos sobre água. Eu falei que era o último, mas essa é a última experiência, que é também dentro disso, virou uma dissertação aqui no programa, né, de Sociedade, Ambiente e Território, que é analisar a história das águas, a memória das águas no norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, né, vendo então como as percepções sobre água, como os programas públicos, como a relação das populações com água, ela foi se transformando, né, no correr aí de um período muito longo, né, do século XIX e século XX. Também foi utilizado um conjunto de metodologias para poder analisar, né, principalmente privilegiou viajantes e memorialistas, porque aí era um estudo histórico, um estudo das fontes históricas,
Identificou coleções minerianas, que eram coleções que tratam, né, sobre a história de Minas, e todo o desenvolvimento de técnicas de pesquisa documental, bibliográfica, por meio, então, de fichas, de roteiro, de análise de conteúdo, para poder organizar, então, um panorama, um balanço da memória das águas no Jequitinhonha e no norte de Minas. Né? E aqui a gente tem a dissertação do Rodolfo Souza, já disponível, e também o artigo dele sobre essa história, essa memória das águas. Bom, pessoal, nesse conjunto de experiências de pesquisa, de como nós fomos lidando com esse tema, como ele surgiu para o nosso grupo de pesquisa, a gente teve um conjunto de aprendizados, né? E foram aprendizados que nós tivemos no convívio com os agricultores e agricultoras, com técnicos parceiros, e aqui é importante a gente pensar. São aprendizados que dizem muito do local, porque esse conhecimento das comunidades, eles são muito ambientalizados, né? Eles são ligados, como diz o Thompson, eles têm uma ambiência, né? As comunidades, elas aprendem em profundidade sobre o mundo em que vivem, o ambiente em que vivem, mas alguns desses pontos, eles podem indicar formas, talvez, de como esse local pode interagir, pode dialogar com o local, né, com regiões mais amplas. Né? E são esses aprendizados agora que eu vou fazer uma pequena síntese para vocês. Tenho mais uns 15 minutinhos, né, Ana? Já estou indo para a parte final aí. Bom, um primeiro aprendizado, que esse conjunto de pesquisas, de experiência, que eu estou bombardeando vocês aqui hoje, do núcleo BPJ nos trouxe, foi conhecer regimes de conhecimentos diferentes. Regimes de conhecimento que, por exemplo, estão sintetizados nas diversas classificações sobre as águas construídas por comunidades. Né? Essa é uma classificação que a gente conseguiu alguns pontos em 3 biomas diferentes, no Cerrado, na Caatinga e na Mata Atlântica. Comunidades, né? Elas então discriminam, classificam as águas, uma classificação extremamente fina, mas que informa regulações e forma de gestão comunitária. Qual água vai ser gerida pela família, qual água que vai ser gerida pela coletividade, quais águas que são públicas, e aí a possibilidade de gestão daquelas comunidades são muito pequenas. Esse regime de conhecimento nos ensinou que nascentes, minas, mananciais, também são alvo de discriminação, de conhecimento por parte dessas pessoas, que para a gente foi um susto. Também não avaliam só por critérios ambientais. Para dizer o que é uma boa nascente, um bom manancial, eles são combinados critérios tanto ambientais quanto sociais, que levam um conjunto de indicadores para dizer essa é uma nascente boa que nós vamos regular para a comunidade, que deve ser, né, utilizada. Não é algo feito sem mínimo de reflexão, de fundamento. Os usos que essas comunidades fazem são usos muito pautados nesses regimes de conhecimento. Regimes que também avaliam as chuvas, avaliam as precipitações. Nós vamos lá, clima-tempo, não sei o quê, para saber. Esses agricultores construíram um conjunto de bioindicadores que envolvem plantas, animais, conjunto combinado, e que até os cenários de mudanças climáticas tinham uma previsão muito bem delimitada, bem precisa mesmo. Né? Os estudos da gente e as famílias têm dito que com essas mudanças no clima, eles também estão percebendo que alguns desses bioindicadores mudaram, não indicam, outros reafirmam, eles fazem esse conjunto aí, né? Um outro aprendizado é que numa comunidade rural, numa coletividade, há uma combinação de fontes de abastecimento, né? As fontes, e essas famílias, elas têm isso muito
claro, esses agricultores e agricultoras, elas fazem uma gestão fina dessas fontes, tanto na comunidade quanto no domicílio, na residência, num conjunto de parentescos, né? Isso indica para a gente duas coisas. Primeiro, a expertise dessa população em gerir, muito mais às vezes do que a gente, mas também que a gente percebe um escasseamento dessas fontes, porque sem combinar muitas fontes, essas famílias não dão conta de compor o seu abastecimento. A gente aprendeu também sobre a presença da mediação. Cada vez mais as águas, elas têm chegado, têm construído acesso articulado por um conjunto de mediações que tanto podem ser públicas, organizações sociais, comunitárias. Essa aqui é uma placa de uma cisterna, dessa que coleta água de chuva, vocês já devem ter visto. E aí a gente pode ver um conjunto de organizações, de mediações, até que essa comunidade, então, consiga ter acesso, influir, participar desse programa. Então, a água, cada vez, ela passa por esse processo de uma mediação muito grande. E esse é um ponto a refletir, porque quase sempre mediação significa relações de poder. Construção de poderes de uns sobre outros, se não são mediações participativas, ela traz esse aspecto. Também, e esse é fundamental em todos os estudos do núcleo do PJ, a importância da organização local. São as organizações que, como dizem eles, capturam programas públicos, apoiam, participam na construção social, das fontes d'água, do acesso à água, mediam e tentam diminuir as relações de poder, criar participação. Então, a participação local ela é fundamental. As comunidades melhores organizadas, mais ativas, elas também se mostraram como comunidades que conseguiram ter um acesso à água mais farto, mais cidadão, mais participativo, mais igualitário. A gente aprendeu também sobre os estilos de consumo, que influenciam muito, dependendo do estilo de consumo, aquela família, aquela comunidade, ela tem demandas específicas, se é água para produzir alimento, com essa alteração que a gente tem observado entre rural e urbano, não mais uma dicotomia, mas um canal aí mais, foge a palavra, mais conectado entre rural e urbano. A gente vê que em alguns locais também o estilo urbano, que é um estilo extremamente dispendioso de usar água, ele às vezes se irradia para essas áreas. Então tem a piscina, uma água que eu ligo o chuveiro e, tomo meu banho de 40 minutos, uma água que é minha porque eu paguei. Essas, em boa parte das localidades, eram valores morais que não eram o crivo central para a gestão das águas. Mas a gente observa em alguns locais que esses estilos de consumo mais urbanizado, eles transbordam e muitas vezes por programa público, para essas áreas, essas áreas rurais. Um outro aprendizado que nós tivemos foi a quantificação do consumo. Como medir a disponibilidade de água em famílias rurais que ou buscam suas águas ou canalizam a nascente para suas áreas. Então, nós construímos desde 2006 uma metodologia para, a partir da declaração das famílias, constituir um indicador que é uma estimativa, mas muito preciso, a gente pode dizer, de quanto a água que essas famílias gerem, elas conseguem disponibilizar. Esses são dados de 2006 e 2007, tanto para o Jequitinhonha quanto para o São Francisco, de quanto era a disponibilidade de água
que essas famílias tinham disponíveis, né? Aqui 5 comunidades do Alto Jequitinhonha, aqui 6 comunidades do Rio dos Conchos. Mas o importante aqui, isso mudou um pouquinho, vocês vão ver no próximo seminário, semana que vem, mas o importante aqui foi desenvolver uma técnica de tentar estimar a disponibilidade de água que famílias rurais tinham, né, na sua residência. E só foi possível porque elas lidavam com a água, elas que ligam a bomba, enchem a caixa, então tinham precisões, né, para a gente poder fazer estimativa. Um outro aprendizado que nós tivemos foi a relação entre água e alimento. Entre um dilema que os agricultores e agricultoras diziam para a gente: nós temos que escolher entre água comida e água bebida. Ou seja, escolher a água para o abastecimento doméstico. Ah, bom, eu sou agricultor, eu produzo meu alimento, eu também preciso de água nessa produção da comida, na horta, para criações, nas diversas, né, atividades. Então, esse foi um tema que a gente viu com muita força no São Francisco, lá, principalmente em Januária, na região do Jequitinhonha, e nas duas regiões, água e alimento, muito tensionado pela tomada de terras e mananciais feitas pelas empresas monocultoras de eucalipto, que expropriaram comunidades de terra e água. Além de todo o processo, né, que elas enfrentam, ainda é isso. E por último, pessoal, alguns resultados. Já estou finalizando aqui, viu? Bom, quais foram os resultados que a gente trouxe para debater com vocês? Um primeiro resultado que esses 25 anos de pesquisa têm trazido para o PPJ, né, e aqui para o mestrado também, são bases para entender a gestão familiar e comunitária. Entender que essa comunidade, que essas populações, elas têm regimes de conhecimento, elas classificam suas águas, elas estabelecem normas de gestão, e são normas que têm alguns princípios, e isso a gente conseguiu ver também em regiões e biomas diferentes. O primeiro princípio: a partilha mínima para o consumo doméstico. Todas as formas de gestão que a gente pesquisou, água para beber, ela não pode ser cortada. As pessoas reduziam a horta para que o vizinho tivesse um mínimo de água para beber. Então, o princípio da partilha, uma partilha mínima entre os moradores, não quer dizer igual, gente, mas um acesso mínimo, ele é buscado, ele é perseguido nas formas de gestão familiar e comunitária. O outro é hierarquizar o consumo. Eles hierarquizam as melhores águas para o consumo humano, as águas que já não são consideradas melhores na classificação desses agricultores para os outros usos que são importantes. Vai para a horta, vai para a criação, vai para a indústria doméstica rural para poder beneficiar produtos. Quer dizer, são águas que não precisam ter aquela figura, aquela excelência que eles querem dar para a água para o consumo. Então, essa hierarquia é importante porque essa gestão também ela dá diretrizes quando falta água, o que eu corto. Eu hierarquizo porque ela é uma forma de gestão preventiva. Então, eu vou cortar algumas atividades que não são centrais para as famílias e para as comunidades. Quase sempre eles vão cortar a horta. A horta eu consigo repor, né, diminuir criações, vão mexer na parte produtiva para que a parte do consumo humano seja resguardada. O que a gente observou é que o foco da gestão comunitária são os pequenos corpos d'água, nascentes, minas, córregos, porque, como dizem eles, é uma água mais regulada e que eles conseguem fazer essa regulação. Um senhor que a gente pesquisou, vendo um rio, né, no caso era o Rio Jequitinhonha, ele falou: bom, o Rio Jequitinhonha é um rio público. O que eles conseguem regular da qualidade, do acesso? Não conseguem. Mas o córrego, a nascente, né, corpos menores, o poço artesiano, eles conseguem
criar e organizar essas gestões. E a gente viu que em todas as gestões familiares e comunitárias, a gente tem sanções. Sanções são punições para quem não cumpre minimamente a norma de partilhar, de hierarquizar, de repartir aquela água comum. Essas sanções vão desde isolamento, são sanções que vão desde leve a pesadas. Elas têm várias dessas formas. A gente também, os resultados que a gente pode apresentar aqui no grupo de pesquisa, foi uma síntese e uma síntese organizada, de regimes tradicionais, regimes locais de conhecimento sobre água no São Francisco, no Jequitinhonha, em partes da Mantiqueira. A gente observou também uma resiliência das comunidades do semiárido. Isso está até em maiúsculos, tocando, porque quase sempre essas comunidades são pensadas como comunidades da língua, tangidas pela falta d'água, tangidas pelas secas. E o que a gente observou pesquisando o semiárido mineiro é que essas comunidades elas construíram gestões, adaptações, que as tornaram resilientes e que, bom, tem pistas e lições muito importantes, né, para a ciência e para os planejadores. Podem servir para estruturar programas comunitários, programas públicos, não é? Essa resiliência, e ela também pode servir de base para fortalecer gestões comunitárias. Pensar formas de gestões, como diz a Elinor Ostrom, alinhadas, que aliem desde a gestão local, comunitária, a gestões nacionais e mais amplas, né? Então, esses conhecimentos tradicionais, esses regimes de conhecimento, podem dar pistas muito importantes para esses pontos. Como resultados também, os estudos, as pesquisas animaram as organizações parceiras a fazerem um conjunto de programas. O Centro de Agricultura Alternativa CAF, ele fez programas de conservação comunitária, famílias protetoras de nascentes, apoio às feiras livres, redes de parceria para conservar mananciais, para acesso à água. O Itavale e o Sindicato de Medina, trabalhadores de Medina, um programa focado em nascentes. A SUSPAC, o programa de preservação e revitalização dos córregos. E o núcleo PJ, ele teve um resultado muito grande, que foi a formação de profissionais sensíveis às demandas, a técnicas, ao conhecimento, né, de organizações sociais, das agricultores familiares, com o foco à água, né? E, por último, quais foram os produtos que o núcleo PJ conseguiu pesquisando as águas em conjunto com aquelas parcerias? Mais de 150 oficinas sobre gestão, sobre intercâmbio, sobre troca de conhecimento ou devolução de resultados de pesquisa, um conjunto anuais de seminários de água, ou seja, são atividades em que pesquisa e extensão estão juntas, né? São devolvidas para a sociedade, nossos estudos são corrigidos, que o pessoal não tem pega, não. Não, essa pesquisa não está muito correta, não. Vocês têm que reparar, refletir melhor sobre... Então, essa interação, né? essa troca, cartilhas, monografias, dissertações, teses de doutorados, artigos de livros, ou seja, da mesma forma que a gente conheceu, um conjunto de saberes, de regimes de conhecimento, a academia também foi animada, foi ventilada com esses conhecimentos, né? E, por fim, obrigada, gente. Essa era a síntese que eu queria fazer para vocês e fico à disposição, se for o caso, da gente trocar uma ideia aqui. Obrigada, viu? Fiz o tempo, né, Ana? Uma hora para mim. Vou ter que beber um caldeirão de água agora. Gente, bom, então agora a gente vai abrir para discussão, para quem quiser fazer perguntas, comentários.
Eu vou pedir, pelo menos na primeira exposição, para vir aqui na frente para falar. A gente está gravando, vai ter, depois a gente vai colocar essa aula no canal do YouTube do SAT, não é para ficar com vergonha, mas para vir falar, para a gente ter essa troca aqui, tá bom? Então, quem quiser, vai falando, vai levantando a mão e aí a gente vai dando a palavra. Se não quiser, não precisa também. Vai lá, Lu, por favor. Eu tenho mais perguntas, de ordem metodológica, né? Eu queria entender quais que foram as comunidades, porque assim, no texto que a gente leu, né, um dos produtos, que eu vi que não foi o único, mas um dos produtos da pesquisa, foram citadas a quantidade de comunidades e quais regiões do Jequitinhonha, do Vale de São Francisco e da Serra Mantiqueira. Então eu queria entender quais que foram essas comunidades, porque no texto não foram citadas quais que foram, né, quais delas foram, somente a quantidade das regiões. Eu queria entender o motivo da opção, às vezes, de não citarem o nome dessas comunidades. Eu fiquei curioso para saber quais eram. Tá certo. Ô, Bruno, foi um conjunto de comunidades. Aqui, vocês leram um texto e eu tentei fazer uma síntese um pouquinho mais ampla, né, histórica da trajetória da pesquisa com águas. Então, foram um conjunto de comunidades. Essas comunidades, no caso do texto que vocês leram, né, que é a bem comum e normas costumeiras, né, foram comunidades organizadas, indicadas pelos sindicatos de trabalhadores rurais e pelas organizações de agricultores familiares, pelo poder público, a partir dos objetivos que a gente tinha nesse estudo, que no caso era então conhecer sobre a situação das águas, comparar comunidades com escassez e com abundância d'água, comparar e entender os programas públicos que haviam nessas comunidades e que tivessem presentes em biomas diferentes, para a gente poder entender nessas gestões comunitárias o que é local e o que a gente pode pensar como um princípio que perpassa vários biomas, várias regiões, que está presente na gestão, né, em biomas e ambientes diferentes. Agora, no conjunto aqui, a gente sempre organiza desses estudos comunidades a partir dos nossos objetivos, que são construídos em conjunto com as organizações sociais e públicas, e a partir, então, né, de comunidades que podem ser representativas para a gente investigar aqueles temas. Posso tentar virar. É melhor. Queria agradecer a professora Flávia pela explanação. Eu particularmente, tinha muita curiosidade de saber mais sobre o novo PPJ. Agora ficou muito claro sobre toda a atuação, toda a luta que vocês vêm construindo aí ao longo dos anos. E um comentário que eu gostaria de fazer é sobre que o conflito da água ele está imerso na minha realidade desde a infância. Né? Em 2002, quando eu tinha 5 para 6 anos, eu me lembro claramente de quando o programa de abastecimento de águas do governo federal ele foi expandindo ali para a nossa região, e naquele momento a gente buscava água no rio, assim, a latinha d'água na cabeça mesmo para abastecer dentro de casa, ou com um carneiro, que era uma espécie de um motor de boa ração, que meus pais adaptaram, e os vizinhos também faziam isso, adaptavam para que a água bombeasse e chegasse na nossa casa. Mas a maioria dos dias ele não funcionava, então era lata d'água na cabeça mesmo. Em 2002, quando esse programa chega, eu me lembro dos técnicos, engenheiros, né, e a todo o Cortec chegando na nossa casa, se hospedaram lá com a gente, porque o terreno do meu pai foi escolhido para fazer a perfuração do poço artesiano. E era tão interessante, nossa, gente, na minha cabeça é muito boa, né? Eu lembro disso na primeira infância, mas eu lembro muito das trocas que eles têm, e meu pai sempre fala sobre isso até hoje também, né? Que eles chegaram com aquela imposição toda técnica, então tinha todo um aparato
de material, que fazia ali uma medição de onde que era, e meu pai o tempo todo falando, mas por aqui tem água. E os caras ficavam, como é que você sabe que tem? Mas é porque eu moro aqui, eu nasci aqui, ó, tem água aqui, é só furar. Aí ficaram dias e dias lá com um motorzinho, tipo um sistema que percebe se tem água subterrânea, né? E aí, com dias e dias de pesquisa, realmente era o lugar que meu pai estava indicando, esse poço foi perfurado. Eu lembro exatamente do dia onde era aparecendo aquela cena de petróleo, quando descobre a água jorra, né? Eu tenho essa memória muito fresca na minha cabeça dessa água jorrando. E aí nós fomos considerados uma família rica nessa zona rural, porque nós fomos os primeiros a receber esse uso, né? A água foi furada no nosso terreno e ali ela devia ser distribuída para mais 11 famílias. Foi uma luta de uns 12 anos até que a prefeitura fizesse a parte dela, que era fazer essa instalação dos canos. Esse conflito ele sempre está muito latente. Quando ocorre alguma coisa da bomba d'água, do poço artesiano, ele tem que estragar ou desregular o horário por conta das nossas quedas de energia, meu pai tem que ir lá resolver e tudo. E aí ele sempre questionou muito que ele virou um empregado dessas comunidades, que ele virou um empregado dessa prefeitura que nunca remunerou ele por esse serviço de estar ali cuidando desse abastecimento. E agora, na vida profissional, eu estou atendendo uma comunidade no município vizinho de Augusto de Lima, comunidade de Teixeiras. É uma comunidade que recebeu a água azul, inclusive se deve tomar muito dela aqui em Montes Claros, né, uma água mineral chamada água azul. Essa fonte, ela está nesse município, né, nessa comunidade Conceição de Teixeiras. A indústria está lá, está fazendo esse abastecimento de água, só que o grande conflito é a comunidade não está tomando lá. E aí meu papel lá está sendo isso, investigar por que essa água não chega, quais são os conflitos que estão em volta disso, por que tem uma família que recebe o abastecimento e outra família não recebe. Aí a gente já tem que acionar os engenheiros para entender a questão da gravimetria, né? Porque o terreno é íngreme, então algum lugar não vai abastecer e outros não. E aí onde que se conecta essa história, que eu percebo que a comunidade criou uma forma de organização desde o princípio desse bombeamento dessa água, né, uma forma bem rudimentar ainda, que não é um poço artesiano, mas é bem parecido com aquele carneiro que a gente tinha lá. Eles criaram uma organização de fazer uma associação rural, mas para esse fim, que é de regular esse uso da água, que essa água chegue para todo mundo. E aí a pessoa que é responsável por esse uso, ela tem um nome. Essa profissão dela chama manobrista d'água. Eu acho incrível. Eu cheguei na comunidade e falei, manobrista d'água? Quem que é manobrista d'água? O que faz o manobrista? E eu entendi que esse manobrista faz exatamente o que meu pai faz lá no Capim Branco. Só que lá no Capim Branco a gente não teve esse nível de organização social, de entender que aquilo era uma profissão, um trabalho. Essa pessoa precisa estar à frente para que aquela água chegue para todos, né? E, enfim, assim, poderia ficar aqui o dia inteiro contando histórias de conflitos d'água que eu vejo na minha região, na minha Serra do Cabral. Também é um grande palco ali de conflitos e disputas de relações de poder sobre a água. Mas vou dar oportunidade para os outros colegas, depois a gente conversa mais sobre isso. Eu gostaria, né, de parabenizar também a professora Flávia. A explicação dela vai muito além do texto que a gente leu, né? O texto que a gente leu é, na verdade, produto de tudo isso, né? A gente percebe o tamanho que é essa pesquisa, o trabalho que teve essa pesquisa, né, do tempo. Aí eu estava aqui querendo saber, mas depois eu procurei no texto, talvez eu tenha encontrado a resposta, que foi o período do tempo dessa pesquisa, quando que vocês tiveram esse contato. Porque eu estava, como católico que sou, né, e nós temos as campanhas da fraternidade, e eu estava reparando que muitos dos assuntos que a senhora estava trazendo aqui para a gente, elas parecem muito com as campanhas da fraternidade que a gente veio refletindo de um tempo para cá. Por exemplo, Casa Comum, Nossa Responsabilidade, foi uma campanha da fraternidade. Nós tivemos Fraternidade, Biomas Brasileiros em Defesa da Vida, que estaria, né, conversando com essa temática, e também Fraternidade Políticas Públicas. Né? Então, eu até fiquei pensando assim, será se essas comunidades despertaram, talvez, esse interesse, esse cuidado, talvez pela campanha da fraternidade, ou se a campanha da fraternidade pôde ajudar de alguma maneira, né, através da pesquisa, mas depois eu vi que sua pesquisa ela veio um pouquinho antes, né, dessas datas, que aqui está de 2016, se eu não estiver enganado, a pesquisa começou em 2002, né, teve contato. 2002 a 2005. Sim. Essa do artigo que vocês leram. Sim. Que foi
fácil. Não. Mas aí, a sua questão, vou só responder aqui, viu? É importante, porque olha só, quando a gente está falando de organização comunitária, essas comunidades, elas têm organizações que são organizações independentes dos mediadores externos. A gente é levado a pensar, né? Muitas vezes são mediações ou organizações baseadas em relações de reciprocidade, de parentesco, em organizações sociais. Elas não precisam dos mediadores para fazer. No caso do nosso país, desde o fim dos anos 60, particularmente nos anos 70, a gente teve as organizações, as comunidades eclesiais de base. Foi um grande aprendizado por meio da pedagogia, né? Não é pedagogia, como chama? Esqueci, gente, me ajuda aí da libertação, teologia da libertação, uma aproximação de uma pedagogia que a Igreja Católica usou, que é o ver, julgar e agir. E que a Igreja aprendeu muito com essas organizações que são comunitárias, e que são diversas, e que são variadas, não é? Então, a gente pode dizer que muitos desses temas vêm dessa sinergia. Talvez do lado das pastorais sociais que têm ouvidos e olhos abertos para aprender também com a luta desses povos, dessas comunidades. Que a gente se coloca, às vezes, sempre pensando, precisa do técnico, precisa do... É isso que eu tentei refletir com vocês. São diálogos. Mas nós sempre fomos lá levados a pensar, desde aí do início do século XX, que a água é um produto químico e que aí determinadas pessoas sabem, mas que organização também, mas que equipamentos também. As pessoas fazem arranjos. Alguns vão ser, né, a Tamires deu o exemplo, alguns são arranjos monetarizados, outros não. Podem ser arranjos baseados em relações de reciprocidade, em outras formas de organizações sociais para lidar com a natureza, com as águas ou com outros temas que são centrais para elas. Então, nós, como pesquisadores, temos que estar abertos para entender, conhecer e trocar com esses regimes de conhecimento. A gente sempre vai com um filtro e achando que, bom, aquela população está parada no tempo, no espaço e despida de conhecimento. Na verdade, a gente tem situações de intercâmbio, de troca, ninguém sabe tudo, são regimes de conhecimentos diferentes, mas que, se colocados num colóquio, talvez levem para frente, né, a ciência, a organização comunitária, o bem-estar, né, de uma forma muito mais cidadã. Mas a gente também tem que mudar um pouco esse olhar da gente. Está aberto para essa troca com esses regimes. A Igreja Católica, durante um grande tempo, teve. Ela teve um grande aprendizado e transformou isso em produtos também para a sociedade. Paulo, Lei. Primeiro, agradecendo também, né, os professores, Flávia e Eduardo, né, pela essa contribuição rica, né, desses estudos sobre a água, né, muitos pontos interessantes, e o título também chama bastante atenção por conta da questão ética, né, do bem comum, as normas costumeiras, que é dentro dessas comunidades aqui do norte de Minas, né, a questão dos costumes, que é bem valorizada no texto, a questão também da privatização da água, que vem com um conflito, questão do uso, tanto pela questão do mercado, né, questão de empresas que vêm. Normalmente esses conflitos eles vêm de agentes externos daquelas comunidades, né, uma empresa, uma mineradora. A questão da cobrança da água é um tema também polêmico, porque tanto que trouxe no texto a legislação da água, né? Não tem muita legislação, não tem muitas normas. Então, como seria essa cobrança da água? Embora na parte ambiental tenha
outorgas, né, de uso de água, né, essa questão de controle, mas como seria se fosse cobrar a água da população, já que a maioria não tem a consciência ambiental, né, não usa de forma sustentável. Então, daí tem essa questão de cobrar água, né? Mas como seria isso? Quem seria o gestor? Seria o Comitê de Bacias Hidrográficas? Como seria a dosagem entre o pequeno produtor e aquele grande produtor, né? Que usa aqueles tratores, aquelas grandes irrigações, né? Então, traz essa reflexão também, né? Do hoje e para o futuro, para as gerações próximas, né? Interagindo. Vocês me contam. Ô, Paulo, é muito legal e você me dá uma oportunidade para fazer uma reflexão com vocês. Afinal, o que é essa ética? O que é esse bem? É importante a gente refletir, porque, inclusive no texto, tem frases de agricultores, de lugares, e agricultoras de lugares diferentes, que falam assim: a água é um dom da natureza, como é que eu posso cobrar? Então, quando você fala da cobrança da água, você está falando de um regime na relação entre sociedade e natureza. Um regime que é baseado pelo mercado, que pensa a vida a partir, né, dessas relações mercantis. O que esses agricultores nos convidam a pensar é que essa relação com uma natureza que não é construída, uma natureza que é dada para a humanidade, que pode ser transformada e tal, mas que é dada, ela passa por um acesso, uma partilha, uma regulação que deve ser baseada numa ética, no sentido da filosofia mesmo, que remete muito mais a uma moral na relação entre grupos sociais e natureza, do que uma forma de mercado, de apropriação, não é? Então, é importante pensar que grupos sociais urbanos e rurais da nossa sociedade têm essa relação com os recursos da natureza, mediado por um princípio que é um princípio de um bem comum. Isso significa que pensar a água é pensar um direito humano, um direito que não deve ser negado, um direito no qual todo mundo deve ter um mínimo acesso, um bem comum e uma técnica, uma ética nesse sentido. Né? Contrário do que, por exemplo, a Lei das Águas de 1997 estabelece. Nossa antiga Lei das Águas falava das águas comuns, não tratava a água como um bem econômico. A Lei de 97, ela estabelece que a água é um bem econômico, portanto, você pode cobrar. Quem não tem dinheiro? Num país tão desigual como o nosso, esse direito essencial, ninguém fica mais do que 7 dias sem beber água, esse direito essencial é negado a essa população? Então, essas populações, quando elas tratam a relação entre grupos sociais e fontes d'água, mediado por uma ética, pela perspectiva de um bem comum, que ele é um bem pensado como um patrimônio, e não como uma mercadoria, eles trazem muitos pontos para a gente pensar como a gente reflete e legisla sobre esses bens que são fundamentais para a vida dos grupos sociais, no rural e no urbano. A água, a terra, o ar, a biodiversidade. Nós estamos tratando da água, que é um conjunto de outros bens comuns, nos quais, minimamente, toda a humanidade deveria ter um acesso, para que ela pudesse ter bem-estar, pudesse ter liberdade, pudesse se desenvolver aí tranquila. Então, elas convidam a gente a pensar. Então, quando você coloca o princípio do pagador, quer dizer, quem tem mais dinheiro pode, então, pagar mais, pode destruir mais, independente se aquele bem, se aquela água vai faltar para alguém. Então, acho que essa reflexão é importante a gente ter na academia, porque hoje a gente vive, às vezes, pautado por princípios tão neoliberais, tão focado no individualismo, e no acesso mercantil. Então, acho que estudos e
aprendizados com essas populações nos convidam a refletir sobre como nós estamos relacionando com a natureza, as leis que nós estamos criando e as pesquisas que nós estamos fazendo. Porque o texto traz como uma dádiva, né? E a água é fonte de vida, né? Nosso corpo é feito de água, né? Então, o que são os seres humanos sem a água, né? E aí aquela ideia, mas qual água? Porque uma das coisas que as comunidades falam assim, não é qualquer água que eu quero. Se você pensa as comunidades urbanas, ou mesmo quem tem mais recurso, mais renda, bom, compra água mineral. Gente, o que é água mineral? A não ser aquela água fina, leve, que os agricultores colocam, né, na classificação que a gente aprendeu com eles. Ou conseguem ter reservatórios maiores, né, conseguem ter tranquilidade para produzir e para tudo mais, né? Então, acho que é um ponto importante, quer dizer, dinheiro é a melhor forma da gente lidar com os bens essenciais aos grupos e à vida humana? O mercado é a melhor forma? Eu não sei. Realmente não sei. Professora, eu achei muito maravilhosa a pesquisa. Assim, me atravessou e também me remeteu ao meu lugar, assim, né? Fiquei pensando muito nas relações, nas múltiplas relações que eu vejo nas comunidades ribeirinhas ali no próximo do São Francisco, mas também sertão adentro ali no Peruaçu, assim. E aí, eu lembrei muito do diálogo com o Neto Guacho. O Neto Guacho é pescador, faz um termo, quilombola, como Sagrado Grande. E um diálogo que eu tive com ele foi sobre as barragens, né? Que é isso, tudo aquilo que... A barragem, o que é? É o impedimento, é uma ação antrópica que a gente foi lá, barrou o rio e a gente tem controle dele, né? A gente tem um controle. Síntese seria isso, assim, essa capacidade da gente poder controlar, impor ao rio que ele é vivo, que ele tem seu fluxo d'água, e a gente impõe uma barreira ao ponto de falar assim, agora a gente libera água ou não, dependendo de como está o reservatório. Né? Assim, a gente tem esse domínio de a gente poder liberar água ou não. E quais são as implicações que isso tem, assim, no território como um todo, porque a gente fala de território de águas, então o que acontece? Em determinado lugar da bacia, há uma influencia diretamente, assim, no território como um todo, né? Assim. E aí imaginar que essa barragem, ela barra a água, e aí, digamos assim, os peixes, né, explica, né? Os peixes do rio, eles se dissolvam nas primeiras águas que chegam. Então, nas primeiras águas que chegam, que descem no rio, essas águas, elas entram na vazante, é onde os peixes vão para essas águas e entram ali nas vazantes para poder reproduzir. Então, essas primeiras águas que possibilita que os peixes dissolvam. Mas se essa água não chega no tempo que ela tem que chegar, o peixe não vai desovar, né? Vai segurar a ova e não vai desovar. No outro ano, talvez a gente não vai ter a mesma quantidade de peixe assim, né? Talvez no outro ano, porque a gente teve que segurar essa água, a vazante ela vai ter um outro comportamento. A relação dessas comunidades com a vazante vai ser um outro, porque talvez no período de seca, que é onde vai acontecer o plantio, que o rio baixou e o vazanteiro vai lá e planta, talvez não vai acontecer o plantio naquele determinado período de tempo, porque não teve essa água para o peixe reproduzir ali, para ter um sedimento de matéria orgânica também, assim. E aí, participando de programas, nesse mesmo diálogo com o Neto, a importância da participação social, que é algo que eu escuto muito com a população pesqueira, as pescadoras e pescadoras artesanais, assim, que há um hiato em relação à Piracema, porque a lei ela é coercitiva. A partir de tal data você não pode pescar. Né? Ela é coercitiva. Assim, a partir de tal data você não pode pescar. Mas será mesmo que a natureza vai, na sua relação assim, complexa e dinâmica, é a partir realmente daquela data que essa primeira água está chegando, é tão assim posto, amanhã então, né, não podemos porque a água está chegando. Então eu vejo essa,
uma reclamação mesmo, assim, um descontentamento em relação à política pública que não dialoga com o tempo da pesca. Talvez em algum momento, quando ela foi criada, dialogou, mas também é um outro, né? O mundo é um outro, né? A gente está num cenário de escassez hídrica, de mudanças climáticas, então também é necessário ter esse acompanhamento, ter essa atualização e ouvir as comunidades pesqueiras e que precisa de um diálogo tão difícil, tão distante, né? Assim, de dialogar com o Estado, que está ali na capital, nós estamos em Gerais, e aí, sabe, assim, algo que eu fiquei pensando. E aí, trazendo para esse universo do Piraçu, nessa coisa desse território de águas, que está interligado e tudo, né? Eu vi ali que teve até um retorno que vocês deram da comunidade do Araçá, eu queria entender que retorno foi esse também, que ação foi essa, né, que aconteceu lá no Araçá. E aí, pensando assim, o Rio Piruaçu mesmo, né, ele nasce numa parte alta do território do Mosaico Santo Pedro do Piruaçu, ali bem próximo à Chapadão, à Chapada Gaúcha, e a gente tem a monocultura na Chapada Gaúcha, sugando água, né, assim, lá em cima. Então, como é que isso influencia também cá embaixo? Como é que isso influencia também, durante 30 anos, o Rio Piruaçu teve mineração? Sabe? Como é que isso influencia esses empreendimentos não sustentáveis, as práticas não sustentáveis que estão no território, influenciam, por exemplo, na onça, que é uma comunidade, porque assim, quando a gente anda pelo Piruaçu, nós estamos aqui para ser com água, né? Quando você fala que a água chama, a gente vai estar onde a gente tem água, né? Assim, a base da nossa existência. A onça, todas as comunidades são bem pertinho, assim, segue o curso do rio. A onça não, é mais para dentro. Cerradão, assim, na onça. Então, é uma comunidade extrativista, mas que muito tempo foi o barro ali que conduziu a dinâmica na sociedade, daquela comunidade, sabe? Porque é uma comunidade que lida com o barro. Inclusive, tem um estudo do NPPJ, da onça, eu descobri semana passada. E assim, imaginar que a onça não tem mais água. Durante muito tempo teve, lá é uma lagoa, né? Assim, era uma lagoa, e foi secando. Hoje não tem mais a lagoa, ela é intermitente. Na época das águas tem, mas ela fica 3 meses, seca e fica o ano todo sem água. Assim. Então, de poder refletir também, assim, desse lugar que é interconectado, né? Essas relações elas são complexas, são conectadas, né? Essas problemáticas da água, mas também nesse mesmo território há um trabalho de vida de sociedade Turina e Dona Linda, que dão exemplo também para outras pessoas, porque o conflito ele acontece, a vida está acontecendo. Não deixe o boi beber água lá no Rio Piruaçu, porque esse boi vai pisar, vai assorear o rio, as minas d'água. A Turina sempre fala isso. Hoje a gente vê, tem muitas pessoas na comunidade que não estão deixando o boi beber água lá, está colocando água no poço. Tem que arcar esse custo da água, né? Assim, você quer ter o boi, você tem que dar, porque se o boi chegar lá, ele vai pisar, vai assorear e não vai ter. Então você tem que. Então é muito complexo, assim, eu estou falando também essa questão de tão dinâmico porque o que é também a preservação, sabe, para uma instituição pública, quando a gente tem um Parque Nacional Cavernas do Piruaçu, que também, de forma coercitiva, a unidade de conservação fala assim, aqui não pode ter a população nessa relação. A população não pode usar desse espaço. E tira a população, né? Assim. Mas a água do rio Piruaçu, que corre no Parque Piruaçu, ela corre por quê? Porque talvez a Turina não está lá em cima plantando água. São plantadores de água. Mas essas mesmas pessoas dentro do parque, elas não podem pegar, porque a gente tem que preservar. Então, olha que coisas, né? Assim, vários pontos complexos e que me veio muito lendo o artigo, assim. Então, eu queria procurar essas coisas. Eu acho que tem alguns pontos que você falou que são importantes. Primeiro, Edson, né? Eu acho que isso a gente tem que pensar na academia, no mestrado, a partir do que você pensa isso. É por isso que
quando a gente apresenta, a gente vê o que a pesquisa aponta, os regimes de conhecimento, a revisão bibliográfica. Porque quando você analisa, o que você está analisando? Formas de monopólio e expropriação da água, né? O conflito, ele vem dessas formas, mas também você tem organizações comunitárias, sociais, que constroem resistência, que constroem outras possibilidades. Então, é importante a gente qualificar isso quando a gente estuda, a partir, bom, não é do que eu vi, do que me falou, mas assim, são grupos sociais. E são grupos sociais que estão em relações que a gente pode pensar hidrossociais. Porque realmente é aquilo que brevemente eu procurei falar aqui. A sociedade altera a água. Então, quando você faz uma barragem, né, ela está vinculada a projetos de desenvolvimento de uma época, mas ela está vinculada a uma apropriação da água, a um monopólio da água, seja por uma empresa estatal, seja por um grupo, né, há processos de privatização da água, de dizer que as águas que têm uso múltiplos, esse uso é mais importante. Então, talvez seja a parte da sua reflexão, importante pensar de onde eu estou falando, com quem eu estou dialogando. E esse deve ser o exercício na pós-graduação. Quer dizer, não é seu Zé Turinho, é um movimento de agricultores que têm outras perspectivas, outras relações com a natureza, e que não são relações de plantadores de água, porque ninguém planta água. Eles têm uma outra relação com aquele bem, com aquela natureza, com aquele ponto. Porque quando a gente coloca, eu não gosto desse termo, plantadores de água, porque eu acho que ele tem essa relação que é quase, ela quase seja monetária também. Você planta água, você... Não planta água, é um fluxo. Assim como outros recursos da natureza, eles percorrem um fluxo. Então, essas pessoas, às vezes, não ensinam como gerir isso a partir de outras relações que não são expropriação, que não são monopólio. E, bom, o que a gente pode mobilizar teoricamente, como pesquisa, para entender isso, para equacionar isso? Acho que no mestrado, na pós-graduação, esse é um convite muito importante para a gente. Como é que a gente pode refletir isso? O que a revisão nos conta? Porque senão a gente vai individualizando e a gente vive num mundo muito individualizado, a atitude de uma pessoa. Peraí, se a gente observa, a gente vai ver que essas não são só atitudes individuais. Elas nos contam de outras percepções, de outros regimes de conhecimento, de outros projetos de desenvolvimento, de outras construções de relações, nessa dialética com a natureza. Então, às vezes é importante, a partir aí das suas inquietações, eu fiquei pensando, poder refletir no mestrado, na pós-graduação, esse ponto. Mesmo quando a gente fala política pública, ela é uma só, não é? Ela é histórica, depende das correlações de força, mas quase sempre dominar a natureza dá a base para domínios sobre grupos sociais. E a água, ela é muito central nisso. Mas grupos, organizações, povos têm outras perspectivas. Aí a gente pode pensar o mote do Fórum Social Mundial. Outros mundos são possíveis. Não só o mundo que o mercado nos fala. Não só o mundo que a técnica nos fala, o equipamento é esse. Não é. A falta d'água, e ela não decorre de ter ou não ter água. Ela decorre das relações de poder, de apropriação, de partilha. Quais são os princípios que tem. Então, é importante refletir. Uma barragem é sempre uma apropriação. Ela pode ser mais igualitária, ou ela pode ser realmente um monopólio da água. E aí ela é extremamente autoritária com pessoas que lidam com as outras águas. Na fala, esse momento, vocês conversando aí, eu lembrei aqui da situação que aconteceu na comunidade quilombola lá de Atuleu, que é a paróquia que nossa assiste. Não me recordo o ano, mas foi um período de seca extrema aqui na nossa região.
e que a comunidade lá ela ficou sem água, totalmente sem água, porque a comunidade ela é muito carente, né? A bomba que levava água para a comunidade ela deu um defeito, a comunidade ela não conseguia arcar com o valor, porque de fato teria que substituir a bomba, já não tinha essa manutenção. E aí, por causa disso, a comunidade ela ficou totalmente sem água, sabe? Desassistida mesmo, porque a região lá é seca, não tem passa rio. Então a água é realmente puxada por poços. E a gente vê, de fato, essa relação delicada, né, que uma comunidade tem do acesso à água. Porque se a comunidade ela não tem, não sei se a palavra seria essa, né, um acesso a uma política pública de qualidade, ela acaba não tendo acesso a esse bem que é vital a ela. Tanto que nossa comunidade, mesmo a paróquia, ela foi adquirir caminhões-pipa, né? A gente fez um movimento na comunidade, a gente adquiriu caminhões-pipa e levou água para a comunidade. Só que quando chegou lá, nem local tinha, né, para colocar essa água, né? Não tinha caixa d'água pro pessoal, então a gente já foi outra coisa que teve que fazer também para funcionar essa água. É realmente uma situação. E é um desafio, quer dizer, quais são as técnicas de abastecimento de água que a gente tem? Só poço? Poço é extremamente predador com o estoque de água armazenada no nosso solo. Você colocar poço, como faz para irrigação, você está tirando de um reservatório que também é comum. O que os centros de pesquisa têm feito? Falta água, caminhão-pipa? Esse deve ser o direito que as pessoas têm? É essa água que elas querem? Então, é importante a gente pensar nisso. Porque às vezes fala, olha, é a única alternativa. A única alternativa imposta a essa população. Montes Claros, a cidade, tem mais de 7 fontes d'água. Usa rio, usa poços, usa barragem. Agora, o que é pensado para a população rural? Qualquer água serve para eles. Então, assim, é nisso que eu falo, a gente sempre tem que refletir, Lucas, quer dizer, da onde a gente está equacionando esse problema do ponto de vista teórico, do ponto de vista da relação com as políticas públicas. Quer dizer, você tem uma política pública para o semiárido que é a coleta de água de chuva, né? Por que essa comunidade não tem? Ou outras técnicas mais adaptadas? Não, as técnicas são impostas. Quando você pensa para o semiárido mineiro, né, nós fizemos um levantamento no PPJ, são só 5 técnicas, para biomas diferentes, para populações com dinâmicas diferentes. Não deixa de ser uma perspectiva extremamente autoritária, né, da ciência para lidar. Então, não é caminhão-pipa, que não deixa de ser transbordar água, né, de um lugar para outro. Ou pensar soluções que funcionam para populações adensadas em cidade, né, uma população que está dispersa pelo ambiente, que tem outra relação, não funciona. Ou pensar o abastecimento, a política pública só por custo. Realmente, você abastecer uma população rural é mais caro. O que é a política pública mandar isso para a cidade? Entende? É sempre um problema muito complexo, muito dialético, em que a gente tem que mobilizar vários instrumentos para a gente tentar equacionar. Não tem jeito certo, não tem receita, mas a gente pode refletir em conjunto para pensar caminhos, né? Professora, parabéns pelo estudo, seu e do professor Eduardo também. É um tanto de gente. Por isso que eu estou falando do núcleo, eu falei que o erro na apresentação era meu, mas é de uma equipe de pesquisadores, de instituições. Não vou ficar com apropriação indefinida aqui, Celestina. Mas o estudo me fez refletir e cheguei a pensar, meu Deus, eu estou aqui por causa da água. Cheguei até muito claro por causa desse bem tão importante. Na verdade, há 1 ano atrás, quando me procuraram para elaborar um projeto lá para os Guajajaras, os indígenas Guajajaras, porque eles não têm água até hoje. Aí eu sempre elaborava um projeto de avicultura, mas água, eu falei, meu Deus, o que vamos fazer para poder abastecer? No primeiro momento era uma aldeia, né? Aí quando a gente elaborou o projeto, fui até para a instituição aqui, o CAA,
e a DGM, a gente conseguiu passar, que no caso era uma perfuração de um poço para abastecer a aldeia Três Pedras. Como o pessoal da DGM foi até a aldeia para comprovar tudo mais, a gente descobriu que não era apenas uma aldeia, eram 10 aldeias sem água, porque a gente imagina o estado do Maranhão, o estado riquíssimo em recursos hídricos, e tem alguns locais do bioma cerrado que não tem água, uma água de qualidade. Eles andavam 8 quilômetros para pegar água todo dia, de carroça. E quando o projeto passou, graças a Deus, a prefeitura conseguiu perfurar um poço e a gente vai fazer a distribuição. 5 para uma aldeia, 5 para a prefeitura e 5 para o nosso projeto. Então eu fiquei, meu Deus, eu estou aqui justamente por esse bem tão importante. E no artigo parecia que eu estava dentro do meu estado, com as mesmas situações, com os mesmos problemas, escassez, má distribuição, a questão da preservação também em algumas regiões, alguns rios também do estado do Maranhão, que a gente tem hoje 5 rios federais e estaduais que estão impróprios também. Então, assim, a questão da água ainda é muito debatida. Eu trabalho com essa questão também, com esse tema tão importante, alertando as pessoas para a questão do uso racional. Então, assim, me fez pensar os mesmos problemas, tanto de Minas como do meu estado. Então, esse bem que hoje eu estou aqui por ele, para poder abastecer essas aldeias no meu estado, que hoje eles não têm uma água de qualidade, mas graças a esses projetos também, essas instituições que vão levar água até a eles. Então, assim, parabéns. Não sabia também a questão que tinha poucos estudos ainda nessa área da água, da importância da água. E também morei no Piauí, que é um estado que também tem escassez, mas tem mais a trabalho de questão de cisternas, que ainda tem muitos projetos, mais no estado do Piauí do que do Maranhão. Você fala da questão das diversidades de soluções. De imediato foi a questão do poço, né, artesiano, que a gente encontrou a maneira mais rápida, ainda como se diz, muito utilizado no estado do Maranhão, mas que a gente busque esses meios mais sustentáveis, né, que a gente possa tirar menos recursos naturais dos nossos lençóis freáticos, que a gente possa buscar esses outros meios, sendo que o estado do Maranhão também, questão de chuva, é um estado que chove bastante, diferente de outros, então a gente poderia também trabalhar com a questão das cisternas. Aqui na instituição eu conheci um projeto também na CA, na EFA, onde eles faziam essa captação e a questão da reutilização da água, também que a gente queria também trabalhar em algumas aldeias com essa questão da reutilização. Alguns projetos também que eu trabalho, que eu elaboro, eu sempre me preocupo com essa questão. Seja um trabalho de piscicultura com horta, que a gente possa reutilizar essa água dos açudes para poder irrigar, mas sempre pensando nesse bem que é tão importante. Pensando na perspectiva das populações. Exatamente. Porque direito ninguém leva para ninguém. O direito e a política pública ela tem que ser construída na interação desses grupos, né? Qual água quer, para que eles querem, de que forma eles querem, né? Flávia, parabéns pelo trabalho, achei magnífico. Uma coisa Parabéns pelo trabalho. Um ponto que eu levantei, que eu achei muito interessante, é como essas comunidades, né, elas geralmente têm uma sensibilidade a mais com o meio ambiente em geral. E no texto, né, aborda como eles conseguem perceber a diferença da água de um dia para o outro, o sabor dela. E aí eu acho interessante porque eu acho que as ciências, a engenharia, já tem tantas técnicas, né, já tem tanto conhecimento, que agora está na hora de parar para ouvir e saber qual técnica, né, que vai ser implantada naquele lugar. Então, assim, eu achei fantástico essa questão da sutileza deles, né, da sensibilidade deles, principalmente nessa questão da água. E eu queria questionar você se nessas idas, né, às comunidades, foi unânime essa questão da consciência, a questão da interação deles com a água, dessa forma que foi abordada? Por quê? Porque eu já trabalhei com mapeamento de nascente, né, recuperação, e assim, vi muitos casos, igual o Lê comentou, de gente, né, evitando que entre pastos, né, na nascente, mas teve situações também um pouco complicadas, né, que a gente foi lá no
na comunidade e poucas pessoas quiseram receber com medo de ser um órgão público que vai barrar, que vai cobrar, entendeu? Fazer cobranças. Então, assim, eu já vi, né, esses dois lados da moeda. Então, comunidades que realmente cercam nascente, que tem a plantação, né, em volta, área de APP e tudo mais, mas também já vi casos que a nascente está lá, entendeu? E às vezes, ou então não faz uso dela, entendeu? Fica mais afastada mesmo. Foi unânime, assim, essa... A maioria. Olha só, aí é importante a gente refletir, Eduardo, o seguinte. Eu trouxe resultados de estudos, eles foram resultados de estudo que surgiram a partir de demandas locais. E toda pesquisa depende muito de como a gente entra no tema, como a gente chega no campo e quem demandou aquele estudo. Então, assim, as comunidades que a gente pesquisou, que tem essa relação parceira com o grupo, né, entre temas locais e solicitações aí, né, de intercâmbio para pesquisa, elas estavam com esses temas para serem refletidos. E aí a gente tem que refletir que não era uma relação, a gente foi, pesquisou e voltou. Eram diálogos em que técnicas de pesquisa nos ajudavam a compreender, né, determinados temas, porque a gente também tem que delimitar esses temas, tem que às vezes sair do senso comum nosso e das pessoas. Mas eles eram diálogos entre regimes de conhecimento. Isso pressupõe que nós também temos que estar abertos. Porque quase sempre você vai com questionário, vai com gravador, e a pessoa é meramente uma pessoa que, né, igual eu pego um livro, abro, ela vai te falar alguma coisa, ela é obrigada, ela é objetivada. E as pessoas sentem isso também. Então, esses estudos, como eles foram partindo de um diálogo, de uma parceria e de preocupações locais, eles tinham esses pontos de diálogo. Então, a gente passei muito rápido sobre as técnicas, combinavam técnicas de levantamentos nas unidades familiares com técnicas coletivas para ouvir as vozes, porque nada é consensual. Mas alguns pontos, às vezes, são muito conflituosos. Né? Você tem pontos que geram conflitos, e aí, como diz o professor Nascimento, a gente tem que entender a conjuntura, o contexto, para entender por que aquele tema, porque não é assim, a gente chega e aquilo está parado no tempo e no espaço, e aí o pesquisador tem muito disso. É como se a gente destampasse uma realidade e aquilo vai continuar, foi sempre daquele jeito e vai continuar. Não é isso. Ele é dinâmico. Depende do tempo, da entrada, da forma que você faz. Então, esses pontos que está no artigo e alguns que eu apresentei, são esses pontos que a gente pode dizer que eram princípios que a gente reconheceu, né, nesse diálogo, nesse intercâmbio de pesquisa nessas localidades. Mas sempre conflituosos, com opiniões diferentes, mas eram temas que classificavam, eram princípios classificadores de forma informal, mas forte na relação dessas localidades que nós pesquisamos com as águas. Mas tem outras que remetem a outras situações, foram mais expropriadas, ou a forma como você entra é por grupos que são extremamente coercitivos na relação com aquela população. Então, isso a gente sempre tem que reportar e ver o limite da pesquisa. Então, nós pesquisamos em grupos que queriam pesquisar esses temas e pesquisaram conosco esses temas, corrigiram resultados que a gente identificou, então, né, participaram mesmo num intercâmbio. Mas tem outros grupos em que os conflitos também nos contam muita coisa. E muito a ver também com a postura do pesquisador. O
pesquisador chega achando que é um ente divino e todas as portas, todos. Depende do momento que aquela comunidade está passando, do conflito, do que se está falando, do interesse e da diversidade. Porque todos os grupos sociais, comunidades, locais, eles são diversos. São várias perspectivas, várias falas. Esses que a gente apresentou, talvez fios que percorreram esses intercâmbios e esses colóquios que nós tivemos de pesquisa. Que a gente identificou que eram fios que estavam presentes, né, nesses locais e nessas comunidades. Mas não é uma coisa idealizada. Isso é uma reflexão já depurada. Não é um relatório da pesquisa. Ele dialoga também com a literatura vê, com essas, né? Não é a pesquisa em si. E fora que já teve uma relação, né? Vocês convidaram, né, para estudar sobre, então já tem uma relação de passado, de como que foram andando, para entender alguns motivos das mudanças. Sim, e tem a ver, por exemplo, como que você chega? As pessoas sabem qual é o seu objetivo, porque tem muitas localidades ou grupos em que os objetivos não são o objetivo daquela localidade, daquela comunidade, mas o pesquisador tem a ética de explicar, olha, vou fazer essa pesquisa, isso aqui é importante porque eu quero ter um diploma de mestrado, de doutorado, mas nem sempre isso ocorre. E muitas vezes, enquete, levantamento, ele é usado contra aquela população. Ah, eu fiz a pesquisa, eu tenho autoridade, e aí, às vezes, o resultado não é apropriado por aquela população, ou é usado contra aquela população. Então, é uma coisa complicada isso também. Eu acredito que essas visitas, né, que foram sem sucesso, provavelmente estava usando ali água como uma propriedade, sabe? Porque se for mapear, a gente vai registrar a nascente, vai ter o número, vai caracterizar ela. Então, assim, se a gente colocar para público que ali tem uma nascente, talvez vão querer mexer lá depois, ou cobrar alguma coisa dela depois, entendeu? Aí tinha essas outras questões envolvidas. Pode ser, ou elas já foram apropriadas por estudos dessa forma. Aí a gente tem que entender o contexto, né? Que é sempre muito diferente. Mais alguém, pessoal? Eu fiquei com vontade de comentar. O texto foi muito convidativo para experimentar essa água de primeiro, assim, sabe? Água fina. Porque a água que chega pra gente, igual eu tive diferença da água, do sabor da água daqui, tá lá de Patinga. E aí vem, né, do caminhão-pipa. Qual que é o sabor da água do caminhão-pipa? E olha, são regimes de conhecimento. Em algumas localidades, por exemplo, na Mantiqueira, mas também no Jequitinhonha, também aqui em Minas Gerais, às vezes as pessoas vão para a cidade e levam água. E em alguns lugares do Jequitinhonha eles falavam assim, dó, Medina mesmo, o povo da cidade bebe aquela água, dó. Aí eles levavam, visitavam, a Helder pesquisou lá, lembra, né? Levava, eu trouxe aqui uma broa de milho e tal, e água para você da nascente. E nós achando que nós estamos bebendo uma melhor água e que essas pessoas precisam ser enquadradas em práticas, em maneiros. Quer dizer, são regimes de conhecimento. E nós pagamos pela água de nascente, que não é tratada conforme a engenharia sanitária, os químicos falam. A gente paga uma garrafinha d'água, está o quê? R$3? Aquilo é água de nascente, aquilo no regime de conhecimento de várias populações em vários biomas, é a melhor água. Só que ela deve ser gratuita, só que ela deve ser um direito de partilha mínima. Nós bebemos e daí falamos, eles não sabem isso, eles não têm água, eles vão beber água de caminhão-pipa. Eu lembro de uma vez, né, numa cidade chamada Virgem da Lapa, uma audiência que eu participei lá
ouvi, assisti, né, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, em que o agricultor, eles estavam falando, ó, vai levar caminhão-pipa, vai levar, ele falou, a água que eu quero é água de nascente. Eu não quero essa água de caminhão-pipa. Eu quero uma água definitiva. Eu não quero uma água salobra do poço artesiano, mas nós retiramos, às vezes, esse direito dessas pessoas. A elas, qualquer água. Então, é importante a gente poder pensar, inclusive, nas técnicas, nas formas, que a gente constrói de acesso a esse bem, a esse direito. Quase sempre, se as pessoas não nos respondem, elas já passaram por experiência ruim. Aí você tem que pensar, entendeu? O que aconteceu para que aquela pessoa fique com o pé atrás. Pessoal, mais alguém? Então, vamos agradecer mais uma vez, professora. Obrigada, eu agradeço.